Bom, cara, eu sou um cara que acredito, sinceramente, que determinados paradigmas, eles precisam ser quebrados na vida por algumas pessoas. Vai acontecer que certas pessoas vão se adaptar aos paradigmas. E vai se acontecer que outras pessoas não vão se adaptar aos paradigmas. Bom, só para você entender, talvez você não saiba o significado de paradigma. Paradigmas são determinados conceitos já pré-estabelecidos socialmente e que, de uma certa forma, e incrivelmente, ele acaba por determinar determinados comportamentos na sociedade. Entende? Por exemplo, um paradigma. Ó, você fez 18 anos, está na hora de arranjar uma mulher e sair de casa, né? Ó, tá na hora que basicamente é o paradigma pré-estabelecido pelo patriarcado, né? Aonde o homem, ele basicamente atingiu a maioridade, ele já tem que sair de casa, construir família, ter mulher e fazer filho. Entende? É o paradigma construído pelo patriarcado. E esse paradigma, de uma certa forma, hum, ele permeia ainda na cabeça de muitas pessoas. E ele exerce pressão para que isso para que isso, de uma certa forma, ocorra. Nada de errado com isso. Eu acho que, logicamente, se você achar que com 18 anos você deve sair de casa, construir família, arranjar mulher, fazer filho, tudo bem para você. É o seu estilo de vida, é aquilo que você escolheu. Só que vai acontecer o quê? Vai ter pessoas que não vão se adaptar nesses paradigmas. E é basicamente aqui que a gente encontra o problema. Entende? Porque quando você não se adapta ao paradigma, você fica vivendo sob a pressão e a tirania do paradigma, entende? E acaba por muitas vezes não conseguir extrair a tranquilidade para a sua vida. Por quê? Porque está sob a pressão dos paradigmas. Entende? Poxa, quer ver um exemplo? Vamos supor que você não encontrou nenhuma mulher boa. Nenhuma mulher te agradou. Você conheceu algumas ali, você conheceu outras aqui, mas nenhuma te agradou. Você não enxerga alguns padrões que você percebe como virtuosos, ou até mesmo alguns padrões que você deseja numa mulher, você não vê nessas mulheres. E, de uma certa forma, você não se relaciona com elas. Entende? Você não vê ali exatamente aquilo que você espera numa mulher. Entende? Lembrando que, né, alguns homens, não são todos, logicamente, mas alguns homens buscam traços específicos em determinadas mulheres que de fato os agradam. E é exatamente o que eles querem para estabelecer um relacionamento. Entende? Então vamos supor que você conheceu algumas mulheres, nenhuma te agradou, entende? E logicamente você vai construir família sozinho. Então acontece que você não tem ainda os meios, não é verdade? Então, como é que você vai realizar a ação paradigmática? Como é que você vai seguir o paradigma? Entende? Muitas vezes também você está num determinado processo da sua vida que você também não está afim de ter filhos. É uma escolha que cada pessoa tem. Não estou afim de ter filhos nessa minha etapa de vida, né? E ninguém tem a ver com isso, né? Ninguém tem nada a ver com isso. Você não está afim, você assume sua posição e pronto. Tá? Para de pensar no que as pessoas estão pensando, no que elas vão dizer. Meu amigo, a vida é sua e cada um que vai cuidar da sua vida. É assim que as coisas funcionam. Então, ou deveriam funcionar, é verdade? Mas de qualquer modo, é, você decide o que é melhor para você. Lógico que alguém, a partir do momento que você pedir um conselho, alguém pode te dar um conselho no qual você pode mudar de ideia, completamente normal. É como as coisas são e sempre foram. Né? Você tem alguma ideia, você pede um conselho para alguém porque não sabe se a sua ideia é melhor, alguém te dá um conselho, você compra aquele conselho, ou você rejeita aquele conselho. Enfim, logicamente você muda o seu padrão comportamental. Mas o que acontece? Nem sempre você vai conseguir cumprir os paradigmas e, logicamente, você tem que aprender a ressignificar os paradigmas. Pô, peraí, por quê? É o primeiro passo? Por quê?
Por que todo mundo, ao fazer 18 anos, tem que sair desesperadamente de sua casa para construir uma família? Ou por que todo mundo, em um determinado momento da sua vida, é obrigado a construir uma família e ter filho? Né? Ou obrigado a se casar? Por quê? Por que eu sou obrigado a me casar? Ué, não posso viver a minha vida inteira todo solteiro se eu quiser? São escolhas. E não pense você que todo mundo vai se adaptar a isso. Entende? Então vai acontecer que aqueles que não se adaptam, muitas vezes, vão sofrer a pressão social. Entende? A pressão social, ela acontece a partir do momento do preconceito que é gerado em torno daquele que não se adapta ao sistema paradigmático, que não se adequa aos paradigmas, que não vive conforme os paradigmas. Entende? Exatamente essa pessoa, entende? Ela vai sofrer muitas vezes uma pressão social. Né? O que é a pressão social? A pressão social é quando a sociedade acha que você deveria fazer alguma coisa de sua vida e espera que você realmente o faça. E desta forma, ela acaba pressionando você a fazer. Entende? É como você, por exemplo, lá tá dentro de casa, tem é, uns 28 anos de idade, não é casado, e alguém, por exemplo, fica no teu pé, ó, tá chegando nos 30, não vai casar? Entende? Aí sua mãe olha para você e pergunta: "Que, filho, você não vai me dar neto, não?" Não é? Então, essas coisas acontecem. E isso é pressão social. E, cara, você não tem outra alternativa a não ser lidar com isso. Entende? E é nesse momento que você precisa ser forte para assumir o seu posicionamento. Ó, eu sou isso. Eu vou seguir os meus padrões, não os seus, não os padrões sociais. Os padrões sociais já dizem o nome. Padrões sociais. Não são meus. Meus padrões é diferente dos padrões sociais. Entende? Então, existe uma necessidade do homem aprender a auto-impor, a se auto-impor, a se auto-afirmar. Entende? Esse negócio que você vê, por exemplo, do orgulho gay, né, é uma forma da comunidade, do grupo dos gays, eles se autoafirmarem, entende? Isso é um grito de guerra mesmo, ou seja, eu estou me autoafirmando, eu estou crivando o meu posicionamento. Por que eu estou te dando esse exemplo? Porque, por exemplo, ser gay não é uma coisa que está dentro dos padrões sociais, não é uma coisa que está dentro dos paradigmas. Né? Não estou dizendo o que é certo, o que é errado. Eu estou exemplificando. Entende? Eu estou basicamente falando a realidade de como a sociedade funciona. Entende? Eu estou trazendo o exemplo. Não quero entrar no mérito se é certo, se é errado. Não quero também nem expor o meu pensamento, o meu posicionamento sobre isso aqui. O que eu quero trazer a ideia é que existe uma necessidade do indivíduo por autoafirmação, o qual ele precisa cumprir. E a partir do momento que ele se autoafirma, ele desenvolve uma firmeza necessária para lidar com a situação a qual ele está. Entende? Então, a partir do momento que você sofre as pressões sociais, você não vai ter outra forma a não ser lidar com elas da melhor maneira e autoafirmar-se, para que de uma certa forma você possa lidar com elas da melhor maneira possível e não sucumbir, né? E não sucumbir por meio das pressões. Entende? Porque senão você pode, por exemplo, cometer um erro.
As pressões sociais fazem pessoas cometer erros. Como, por exemplo, você está sofrendo pressão por não estar casado. Então você passa na rua, olha para a primeira sirigaita e se casa com ela. Você vai ter problemas, meu amigo. Você vai ter problemas, né? Você mal conhece a mulher, já sabe que a mulher tem uns históricos, né, que são um pouco duvidáveis, né? Primeiro que quando ela se começou a se relacionar com você, ela tinha um namorado, né? Deixou o namorado para ficar com você. Meu amigo, lembre-se que agora você é o namorado dela, né? Ou seja, você está na mesma posição do outro. E aí, o que pode acontecer, né? Você estando na mesma posição do outro, outro pode vir e, né, te jogar para escanteio. E aí o outro, achando-se extremamente esperto por ter roubado ela do namorado, não sabe que na verdade é somente a próxima vítima. É o que acontece. Então, isso acaba gerando determinadas vulnerabilidades, né? Quando basicamente existe uma pressão social naquele indivíduo que ele acaba por não ter se adequado aos paradigmas, né? Os paradigmas eles vão ter sempre em tudo que é lugar, não vai adiantar, ainda onde você estiver vai ter paradigmas ali que as pessoas vão esperar a adaptação sua a esses paradigmas, entende? O problema é que de fato não são todos que se adaptam, nunca é. Nunca é todos que se adaptam aos paradigmas. Alguns sempre vão ser aqueles pontos fora da curva, né? Alguns sempre vão ser aqueles pontos fora da curva. O que é muito comum, o que tem em tudo que é lugar. E basicamente, né, eles são o que eles são. Eles são o que eles são. E lembrando que eles também têm uma liberdade, né? Liberdade esta que precisa ser respeitada. Bom, é isso, meu amigo, né? É isso. Quando a gente fala sobre esse ponto, a verdade é que não tem outra forma. Você tem que aprender a se auto-impor e impor as suas vontades de modo com que elas sobreponha as vontades alheias. Cada um que vá cuidar da sua vida.